Agosto de 2002. Encontre a alça de cada pessoa, seu ponto fraco. A arte de mover a vontade das pessoas envolve mais habilidade do que determinação. Você deve saber como entrar na outra pessoa. Primeiro, avalie o caráter de alguém e depois toque em seu ponto fraco. Hermione ficou acordada metade da noite reanalisando o Draco. Ela jogou fora seu caderno inteiro e começou um novo. Ela se sentia como se estivesse transbordando de novas teorias sobre ele. Ela não tinha certeza se algum deles era baseado na realidade ou apenas causado por sua privação de sono. Mas ela se sentiu como se tivesse atingido algo, como se ela estivesse invadindo um cofre trouxa e finalmente ouvisse o primeiro clique do copo no lugar. Uma sensação calorosa de exaltação a fez sorrir para si mesma enquanto preparava poções naquele dia. Seu coração parecia quase leve. Isso pode funcionar. Ela poderia vencer. Ela poderia trazê-lo de volta. Se-lhe sua lealdade. Ela não tinha percebido o quanto a crença de que ele era simplesmente um monstro com um código moral a convenceu de que ela nunca poderia ter sucesso. Ela teve uma sensação de certeza de que eventualmente ele se viraria e a mataria junto com todos os outros. Estava entrincheirado. Apesar de sua forte dependência da oclumência, a convicção havia sangrado em como ela pensava e o tratava como um todo. Apesar do jogo que eles jogaram, ele a beijou e ensinou sua oclumência. Ele disse que ela poderia dizer não. E ela o curou e seguiu suas instruções sobre duelos e exercícios. Por trás do aprendizado e das sutilezas parciais, sempre parecia que eram duas víboras esperando que a outra finalmente atacasse. Agora, ela estava reconsiderando. Ele não era um monstro. Não inteiramente. Ele estava tentando consertar algo. Havia algum tipo de reparação que ele estava tentando fazer. Não por matar Dumbledore ou qualquer outra pessoa, mas por algo. Ele sabia que estava caído. Em algum lugar ao longo do caminho, algo aconteceu pelo qual ele estava disposto a sofrer, até mesmo morrer por causa. Algo que ele estava tentando consertar. Ele não era um espião por ambição. Ele não estava apenas jogando a ordem e os comensais da morte um contra o outro para chegar ao topo. Ele estava tentando consertar algo. Não a guerra, não a matança. Mas havia algo que ele estava tentando consertar. Sua avaliação inicial estava certa. Draco Malfoy não era só gelo. Sob a morte, raiva e escuridão, havia mais nele. Ela poderia usar isto. Hermione duvidava que ele contasse o que o estava levando. Ele estava claramente determinado a não revelar isso. Jogando um jogo de desorientação até que sua cabeça girou. Mas ela poderia ser paciente. Agora que ela havia descoberto que espionar era algum tipo de penitência por alguma coisa. Se ela se recusasse a odiá-lo de verdade agora, se ela continuasse a ser gentil, reconfortante, interessante e inteligente com ele, ela poderia encontrar uma maneira de entrar. Ela poderia vencer. À medida que a noite avançava e ela se preparava para cuidar das costas dele, ela parou por um momento e se recompôs. Ela teria que começar tudo de novo. Havia algo entre eles que ela tinha dificuldade em se permitir pensar com muito cuidado. Uma tensão entre eles que ela provavelmente destruiu com sua explosão. Ela teria que começar a cultivá-lo novamente com cuidado. Ela tinha que ser sutil. Sutil como veneno. Hermione fechou os olhos e mudou suas memórias. Separar seus sentimentos mais fortes e colocá-los de lado. Reprimindo sua euforia, sua borbulhante sensação de confiança interior, sufocando-os até que ela estivesse lúcida. Focado. Ela aparatou no barraco 1 minuto antes das 8. Quando Malfoy apareceu, ela o encarou por um momento antes de baixar os olhos, mordendo o lábio e mexendo desajeitadamente nas cutículas. Desculpe, ela murmurou. Você estava certo. Eu fui descuidado ontem à noite. Não vai acontecer de novo. Ela olhou por entre os cílios para ver se Malfoy estava mesmo remotamente convencido pelo pedido de desculpas. Bom, disse ele, olhando para o outro lado da sala. Eu não sou seu guardião. Não estou interessado em ter que monitorar você para mantê-lo vivo. Não vai acontecer de novo, ela reiterou. Ele olhou para ela por um momento e depois desviou o olhar, chamando uma cadeira do outro lado da sala e sentando-se escarranchado enquanto começava a desabotoar a camisa. Hermione o tirou de seus ombros e examinou as runas. Ela descansou os dedos levemente no topo do ombro dele enquanto se inclinava para frente para ver melhor. Malfoy não vacilou quando ela o tocou. Ele ficou tenso, porém, ligeiramente. Você tem um momento em que deseja que eu feche as incisões? Ela perguntou em voz baixa enquanto usava os dedos e a varinha para liberar a pomada e inspecionava as pontas dos cortes. Ainda parecia insuportavelmente doloroso. Ela não tinha certeza de como Malfoy estava funcionando,
muito menos aparatando, muito menos duelando. Cada vez que ela via as feridas, ela se encolhia. Ele não disse nada. Ela pousou a mão na coluna dele. Vou usar o feitiço de limpeza agora. Ela sentiu Malfoy ficar tenso sob sua mão e viu os nós dos dedos dele ficarem levemente brancos. Ela contou até 3 e lançou. Todo o seu corpo tremia ligeiramente. Sinto muito, disse ela. Se houvesse alguma maneira de reparar isso mais rápido ou pelo menos aliviar a dor, eu o faria. Estou ciente, disse ele em uma voz firme. Ela aplicou a pomada tão levemente quanto pôde. Será que a segunda-feira funcionaria? Ela perguntou, passando as pontas dos dedos ao longo de seus ombros, nos tentando fazê-lo liberar a tensão dolorida que irradiava por ele. Posso pular o jantar, se você precisar que eu vá mais cedo. Segunda-feira, disse ele após uma pausa. 8 está bom. Tudo bem. Ela reformulou os feitiços de proteção. Então ela estudou as runas novamente, passando os dedos perto delas. Ela mal podia sentir a magia neles. Ele havia afundado. Tornasse uma parte dele. Ela mal podia sentir qualquer magia negra ao redor dele. Não mais. Não por semanas. Você sente as runas? Ela perguntou. Você pode dizer se eles estão afetando você? Ele parecia estar considerando. Sim, ele disse depois de um momento, endireitando-se. Eles não revogam meu próprio comportamento, mas é como se novos elementos tivessem sido escritos. É mais fácil ser implacável. Um pouco mais difícil me dissuadir de impulsos. Não que eu tivesse muita distração antes, mas agora tudo parece ainda menos importante. Hermione leu o voto novamente. Você sabia quando ele estava cortando quais runas ele estava escolhendo? Ela perguntou. Eu os escolhi, disse ele, puxando a camisa e abotoando-a novamente. Hermione olhou para ele atordoada. Foi a minha penitência. Eu já tive que rastejar. Se eu os escolhesse, poderia garantir que ele não iria inserir nada problemático. É por isso que existem tantos, não quero deixar espaço para promessas adicionais. Ele tinha que ser convencido do meu remorso, disse ele ao se levantar. Seus olhos lembravam Hermione de uma tempestade. Embora, ele disse, e seu lábio se curvou levemente, a raiva em seus olhos se tornando óbvia. Ele deixou de mencionar que eles levariam muito tempo para curar até depois do fato. Em retrospecto, eu deveria ter previsto essa punição adicional. Quando eu fechar, vai demorar um pouco para garantir que o tecido da cicatriz não restrinja seus movimentos. Você terá que ficar acordado para me dizer. Você pode querer trazer algo para beber. Os olhos de Malfoy se estreitaram e ele encarou Hermione por vários segundos. Eu não vou beber perto de você, Granger. Ela encolheu os ombros. É apenas uma sugestão. Vou trazer algo caso você mude de ideia. Mas imagino que o álcool que posso pagar seja mais barato do que você imagina. Ele bufou. Vou manter isso em mente. Ele desapareceu sem outra palavra. Na noite seguinte ele estava de mau humor e Hermione se absteve de falar com ele enquanto tratava. No entanto, ela percebeu que ele começou a relaxar um pouco com o toque dela. Ela duvidava que ele tivesse consciência disso. Hermione, por sua vez, percebeu que se sentira confortável com ele. Com a mancha de magia negra não mais pairando sobre ele, seu medo instintivo havia desaparecido. Ela não hesitou em tocá-lo. Não sentiu nenhum arrepio de pavor na espinha. Ela não ficou mais tensa, preparando-se para que ele pudesse atacar. Ele parecia familiar. No sábado, um feitiço calmante finalmente grudou nas incisões quando ela o lançou, e Draco estremeceu significativamente menos quando ela lançou o feitiço de limpeza. O veneno finalmente se foi, ela disse a ele com alívio. Ela convocou sua bolsa e vasculhou em busca de uma poção analgésica que havia desenvolvido. Ela puxou alguns panos e, após colocar um feitiço de barreira em sua mão para que não ficasse dormente, despejou o analgésico até que o tecido ficasse encharcado. Isso vai parecer frio e arder por um momento, mas depois vai entorpecer as incisões, disse ela. Vou começar no topo do seu ombro esquerdo. Ela descansou os dedos logo acima da primeira runa por um segundo antes de colocar suavemente o pano sobre o ombro dele e pressioná-lo levemente contra as incisões embaixo. Ele estremeceu. Ela ajustou um cronômetro para o ombro esquerdo e se virou para atender o direito. Eles não deveriam doer agora, mas ainda são feridas abertas nas suas costas, disse ela. Não vá fazer algo estúpido como entrar em uma briga com um lobisomem só porque você não está mais com uma dor agonizante. Você vai assinar minha luta de lobisomem na terça-feira? Ele perguntou com uma voz maliciosa. Hermione revirou os olhos. Eu aconselharia dar ao tecido da cicatriz pelo menos 3 dias para endurecer antes de lutar contra qualquer lobisomem. Ele riu baixinho. A conversa parou depois disso, mas a noite terminou com uma nota surpreendentemente cordial.
Hermione estava com um humor um tanto alegre quando aparatou de volta ao Largo Grimmauld. Quando ela pousou nos degraus, sua pulseira de repente ficou vermelha e quente. Ela abriu a porta e a encontrou no caos. Havia sangue manchado no chão. Hermione. Neville gritou. É, Ginny. Hermione subiu as escadas o mais rápido que pôde, evitando o sangue derramado no chão. Harry, Ron e todos os outros Weasleys residentes estavam lá. Pomfrey e Padma estavam peirando sobre a cama onde Ginny estava deitada. O que aconteceu? Ela exigiu, largando sua bolsa e correndo. Ginny estava inconsciente e tinha um corte grande e irregular ao longo do rosto. Sangue estava escorrendo dele. A maldição da necrose atingiu na bochecha. Pomfrey disse, entre os feitiços, eles cortaram o mais rápido que puderam, mas nunca ninguém conseguiu voltar depois de ser atingido na cabeça. Padma, poção de reposição de sangue! Hermione latiu enquanto lançava seus próprios feitiços. Dano cerebral não era uma das especialidades de Hermione. Normalmente, quando as maldições atingiam o cérebro, o dano estava além da cura. Ela lançou os feitiços de varredura do cérebro mais complexos que conhecia e os estudou. Não atingiu seu cérebro. Ela engasgou com alívio. Então ela lançou outro diagnóstico sobre a cabeça de Ginny. Os cortes irregulares e apressados dificultavam a leitura de quaisquer outros detalhes. Ela não conseguia ver nenhum indicador óbvio de necrose remanescente, mas Hermione não confiava no destino para ser gentil. Ela arrancou a varinha de Pomfrey de sua mão sem perguntar. Murmurou um feitiço e começou a usar a segunda ponta da varinha nas camadas de diagnóstico, procurando por quaisquer vestígios de podridão remanescentes escondidos sob todos os tecidos danificados que ela estava lendo no processo de remoção. Lá. A necrose nos ossos zigomático e frontal. Eu tenho que removê-los agora, disse Hermione. Saiam todos. Houve protestos que ela ignorou, enquanto lançava mais feitiços para estancar o sangue, tentando ver exatamente onde a maldição ainda estava corroendo Ginny. Dê a ela uma gota de poção da morte-viva, ela ordenou a Padma, que acabara de derramar a poção de reposição de sangue pela garganta de Ginny. Isso vai retardar a recuperação, mas não podemos arriscar que ela se mova. Hermione cerrou os dentes e orou enquanto convocava poções do armário e começava a lançar uma série de feitiços e proteções intrincados sobre a cabeça de Ginny, muitos dos quais ela nunca tinha usado antes ou apenas usado uma vez. Tentar remover qualquer seção do crânio era terrivelmente arriscado em qualquer situação, mas muito pior quando se tentava fazer isso rapidamente. Isso iria expor os seios da face. Ginny perderia toda a órbita do olho e parte de seu lobo frontal ficaria exposto até que os ossos voltassem a crescer. Olhando para as manchas pretas no crânio exposto de Ginny, que agora cresciam diante de seus olhos, Hermione lançou um feitiço de remoção de cabelo e depois espalhou uma poção roxa espessa, com muito cuidado ao redor das bordas do corte, e depois em mais da metade da cabeça e rosto de Ginny. Quando foi cuidadosamente e uniformemente espalhado, Hermione lançou um feitiço de cenário. A poção ficou dura e semelhante a uma concha. Um exoesqueleto. Hermione respirou fundo e baniu cada seção do crânio de Ginny. A poção de exoesqueleto retinha externamente as áreas que não tinham mais a estrutura óssea que a sustentava. Hermione reformulou o diagnóstico e verificou repetidamente e minuciosamente. A necrose havia sumido. Os ossos foram removidos antes que a maldição atingisse o cérebro de Ginny. Hermione desmaiou ligeiramente e se sentiu tentada a soluçar de alívio. Tinha estado tão perto, muito perto, mais perto do que ela diria a alguém. Ela firmou as mãos e administrou Skelligrow. Ela adicionou vários wards de monitor e vários outros wards de proteção ao redor do cérebro exposto de Ginny. Então ela ajustou um cronômetro. Com a interferência da poção do morte-vivo, o crescimento ósseo levaria 10 horas. Ela não poderia começar a reparar o corte até que os ossos crescessem completamente, ou o tecido reparado não teria nada para se formar. Ginny carregaria uma cicatriz de aparência cruel pelo resto de sua vida, mas ela viveria. Quem quer que tenha eliminado a necrose o fez rápido o suficiente para salvá-la. Hermione pegou a mão de Ginny e a acariciou gentilmente. Ela estava coberta de sangue. Hermione lançou feitiços de limpeza no corpo de Ginny e a transformou em vestes de hospital com alguns movimentos de sua varinha. Então, Hermione lançou feitiços de diagnóstico sobre o resto de Ginny para garantir que ela não se machucasse em nenhum outro lugar. Havia um arranhão na panturrilha e hematomas em um braço. Hermione os consertou em alguns minutos. Hermione se levantou e pegou as duas varinhas ao lado dela. Desculpe, disse ela, devolvendo a varinha a Poppy. Pegar a varinha de uma pessoa sem permissão era grosseiramente ofensivo. Poppy escondeu sua varinha com uma expressão abalada.
Eu já tinha feito 4 diagnósticos antes de você vir e nenhum deles mostrou a necrose óssea remanescente. Nunca vi um diagnóstico dissecado em termos de composição antes. Estou feliz que você não perdeu tempo pedindo permissão. Eu li sobre isso em um livro sobre teoria da cura. O diagnóstico do cérebro é difícil. Há tanta atividade que a magia pega. Eles são difíceis até para especialistas lerem rapidamente. Foi sorte ter funcionado. Hermione suspirou e queria se sentar. Agora que a crise havia passado, ela podia sentir seu coração batendo forte e suas mãos tremendo. Ela se sentia tonta e prestes a cair para trás. Eu deveria deixar todo mundo saber que ela está bem, ela disse trêmula. Harry e Ron, e quase todos os outros em Grimmauld Place, estavam esperando do lado de fora da enfermaria do hospital. Ela está bem, Hermione disse enquanto abria a porta. Ela vai ficar bem. Harry deu um soluço e caiu de costas contra a parede. Oh, graças a Merlin, Charlie murmurou. Ron esfregou os olhos e Hermione viu sangue em suas mãos e por toda a roupa. Ela se aproximou dele e lançou um diagnóstico sutil ao fazê-lo. Ele não estava ferido. Era tudo sangue de Ginny. Você removeu a necrose? Ela perguntou a Ron. Ele acenou com a cabeça e seus olhos azuis claros inundaram brevemente com lágrimas. Todo seu corpo tremia como se ele fosse entrar em choque. Você a salvou, Ron, disse ela, puxando para um abraço. Você deu a ela tempo suficiente para voltar. Do contrário, pode ter sido tarde demais ou ela pode ter perdido o olho. Ela vai ficar com uma cicatriz, mas vai ficar bem. Oh, Merlin. Ron desabou ligeiramente nos braços de Hermione. Lucius apareceu. Nós aparatamos, mas quando pousamos, percebemos que Ginny foi atingida. Quando eu vi, ele passou a mão pelos olhos e espalhou sangue por sua pele pálida. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Tudo o que eu conseguia pensar era quando o papai voltou. E depois de George. E agora Jean e eu. Ela olhou para mim e eu sabia que tinha que tentar. Foi pior do que qualquer coisa. Ron soluçou e enterrou a cabeça no ombro de Hermione. Ela colocou os braços ao redor dele com força. Eu apenas continuei tentando dizer a mim mesmo que era para salvá-la. Ele murmurou em seu ombro. Mãe, eu prometi à mamãe que a manteria segura. Disse a ela que nunca deixaria nada acontecer com Jean. Você a salvou, Hermione disse em seu ouvido. Você fez exatamente o que precisava fazer. Eu vou matar os Malfoys, ele murmurou em seu ouvido. Lucius e Malfoy vão matar os dois. Eu não me importo se eu tiver que esperar até depois da guerra para fazer isso. Essa família merece morrer. Hermione não deixou os círculos que ela estava esfregando nos ombros de Ron vacilarem. Ela apenas o abraçou com mais força. O juramento de matar os Malfoys era um refrão cada vez mais comum entre os Weasleys, a principal exceção à sua firme oposição ao assassinato. Tudo começou depois da morte de Dumbledore, mas ficou mais frequente depois que Bill voltou de uma missão arrastando seu pai choroso com ele. Lucius Malfoy fez questão de se identificar imediatamente depois de amaldiçoar Arthur com algum feitiço obscuro que resultou em dar a Arthur a capacidade mental de uma criança. Hermione leu todos os manuais de cura e livros obscuros de maldições que ela poderia colocar às mãos. Mas ela nunca conseguiu descobrir o que era a maldição ou qualquer meio para reverter ou diminuir os efeitos. De certa forma, Hermione às vezes pensava com culpa, era pior do que se Arthur tivesse morrido, o que provavelmente era o que Lucius pretendia. Arthur Weasley se foi, mas não. Sua personalidade amigável, curiosa e afetuosa permaneceu presa no corpo de um homem de meia idade e na mente de uma criança. Ele precisava ser vigiado constantemente. Ele se importaria apenas com algumas pessoas, e era propenso a ter explosões de magia acidental e convulsões menores quando chateado. Sua perda efetiva foi um revés duplo e surpreendente para a Ordem. Molly teve que se afastar quase inteiramente para cuidar do marido em tempo integral. Ela o havia levado para morar em uma das casas seguras do hospício. Quando George conseguiu deixar a enfermaria do hospital em Grimmauld Place, juntou-se à mãe para ajudar a cuidar do pai. Você é um bom irmão, Hermione murmurou para Ron. Quando o tremor dele finalmente cedeu, ela se afastou um pouco para fazer a pergunta que pressionava em sua mente. Ron, você pode me dizer o que você usou para remover a necrose? Foi um feitiço ou uma faca? Uma faca. Um dos do cofre de Harry, disse ele. Posso ver? Ela perguntou firmemente. Claro, disse Ron, um tanto confuso. Ele olhou em volta, parecendo um pouco atordoado ainda. Eu acho que está lá embaixo. Neville está com nossas coisas. Hermione deu um passo para trás e enfiou a cabeça na enfermaria do hospital.
Poppy, você pode verificar se Harry e Ron estão feridos e administrar um projeto de paz? Dobrar para Ron. Eu preciso verificar uma coisa. Hermione desceu as escadas. Neville e Hannah Abbott estavam limpando o chão com magia. Neve, você pode me mostrar a mochila de Ron? Ele acenou com a cabeça em direção à esquina. É aquele com todo o sangue nele. Eu não limpei ainda. Hermione se aproximou e começou a examiná-lo com cuidado. O conteúdo foi jogado ao acaso. Havia sangue secando em tudo. Enfiado em um bolso externo, ela avistou o cabo de uma faca. Ela o puxou com cuidado. Era feito por duendes, como ela havia suspeitado. Ela o levou para a cozinha e lavou o sangue. Em seguida, ela puxou um pequeno pedaço de frango cru da caixa de Stasi e passou a lâmina inteira da faca levemente pela carne. A borda magicamente afiada cortou sem esforço. Então Hermione colocou a faca cuidadosamente de lado e olhou para o frango. 1 minuto se passou. Depois 2. Hermione se perguntou se ela tinha se enganado. Então uma pequena mancha escura apareceu na galinha. Hermione olhou e observou enquanto ele lentamente crescia e crescia ao longo dos próximos minutos. Hermione lançou um feitiço de Stasi, mas não teve efeito na podridão que se espalhava pela carne. Ela lançou um feitiço de barreira na lâmina da faca e vários feitiços de proteção. Em seguida, ela o embrulhou em várias toalhas e colocou um feitiço repelente em tudo. Em seguida, ela o colocou em uma gaveta que ela trancou e prendeu com vários feitiços ardentes e um alarme. Ela se virou e voltou para a enfermaria do hospital. Harry estava sentado ao lado de Ginny, segurando sua mão. Seus olhos estavam enormes e devastados e seu rosto estava pálido. Ele estava mordendo nervosamente o lábio. Quando Hermione colocou a mão levemente em seu ombro, ele se assustou e olhou fixamente para ela. Ele sorriu levemente, um sorriso de hospital, um rictus. O leve e pálido aperto no rosto que os doadores faziam com a intenção de parecer encorajador ou robusto, mas que sempre parecia apenas fraturado. Quando Ginny acordasse, ela usaria a mesma expressão enquanto assegurava a todos que estava bem. Que ela não se importava com sua cicatriz, que ela realmente estava bem. Hermione sorriu tristemente para Harry e conjurou uma cadeira para se juntar a ele. Ela não deveria ter vindo, disse Harry após 1 minuto. A Ordem decidiu qual seria a melhor unidade. Ela não estava lá por causa de vocês dois, disse Hermione. O rancor de Lucius não tem nada a ver com o fato de você e Ginny estarem juntos. Vou ter que dizer a eles, para não nos formarem mais pares, disse Harry, levantando os olhos da mão de Ginny para olhar para longe. Sua expressão estava atordoada e seus olhos esmeralda brilhantes não pareciam ver a enfermaria do hospital. Hermione reconheceu a expressão. Ele estava de volta à missão, revivendo-a indefinidamente, a fim de se repreender pelo que havia dado errado. Foi tudo minha culpa, disse ele. Sua voz era baixa, ligeiramente trêmula. Eu deveria ter colocado as proteções mais cedo. A missão foi tão fácil. Sem sentido. Foi como uma viagem com ela e Ron. Como se estivéssemos acampando para nos divertir. Eu baixei minha guarda. Hermione não disse nada, foi uma confissão. Ele estava tão chocado e triste por ter coisas que precisava dizer. Ele só precisava verbalizar isso. Ele não podia contar a Ron. Ele se sentiu muito culpado para direcionar a Ginny ao seu lado. Hermione tinha ouvido muitas confissões daqueles em vigília ao lado da cama na enfermaria do hospital. Às vezes ela se sentia como um padre. Depois que fugimos, quando eu vi no rosto dela, eu congelei, disse ele após vários momentos de silêncio. Quando eu vi que ela foi atingida. Eu não. Ela começou a chorar, e Ron a surpreendeu. E eu estava simplesmente parado ali, eu só fiquei lá enquanto ele cortava o rosto dela. Eu mal consegui me recuperar o suficiente para nos aparatar de volta. Ron teve que fazer quase tudo. Era exatamente como Colin. Eu apenas fiquei lá. Ninguém poderia ter salvado Colin, Hermione disse calmamente. Eu poderia ter ajudado a salvar Ginny. Harry explodiu de repente furioso. E se ela tivesse morrido? E eu estava parado ali? A mulher que amo, irmã do meu melhor amigo? Eu só fiquei lá e observei seu rosto apodrecer. Ele largou a mão de Ginny e empurrou os óculos para cima, esfregando os olhos. E se ela tivesse morrido? Ou se tornar como Arthur? Porque fui descuidado e não coloquei as proteções? A voz de Harry estava tremendo e suas mãos estavam cerradas em punhos. Hermione podia sentir a magia tremendo ao redor dele enquanto sua culpa e emoções continuavam a crescer. Hermione convocou um frasco de poção calmante e transfigurou um pedaço de curativo de algodão em um copo que ela encheu. Ela o segurou e esperou um momento para entregá-lo a Harry. Se ela o entregasse muito cedo, seria jogado contra a parede.
Ninguém responde perfeitamente todas as vezes, disse ela. Não pode acontecer de novo, disse Harry categoricamente. Eu não vou arriscar. Hermione não disse nada e depois de 1 minuto Harry caiu contra ela. Ela deslizou o copo de poção calmante em sua mão. Então ela descansou a cabeça em cima da dele. Ela vai ficar bem, disse ela. Eu prometo. Ela está bem. Harry acenou com a cabeça e Hermione se deu um momento para apenas estar com ele, o melhor amigo dela. Quase todos os dias parecia que viviam em mundos separados. O menino que a salvou de um troll, para quem ela preparou uma poção polissuco, com quem ela viajou no tempo para salvar seu padrinho. O amigo que ela ensinou o feitiço Axio, com quem ela montou a armada de Dumbledore. Ele continuou como um herói, mas de alguma forma o caminho de Hermione se separou do dele. Ele se voltou para ela como um curandeiro, mas raramente como um amigo. Ela entrelaçou os dedos em seu cabelo caótico. Ginny está apaixonada por você, sabe? Ela disse. Não a afaste. Não faça isso com ela. Não faça isso com você mesmo. Ambos já estão em perigo por causa desta guerra. Você não deve desistir da felicidade que você tem. Não deixe Tom tirar isso de você. Harry não disse nada, mas engoliu a poção da paz enquanto continuava olhando para Ginny. Ela pode me ouvir? Ele perguntou depois de vários minutos, sua voz triste e esperançosa. Não, desculpe. Eu a coloquei em êxtase até que seus ossos voltassem a crescer e eu pudesse consertar o corte. Seria perigoso para ela se mover quando seu cérebro está exposto. Ela vai acordar amanhã. Eles ficaram sentados em silêncio por vários minutos até que um bulldog prateado entrou correndo na enfermaria do hospital. Potter, Granger, relatório da missão em 5 minutos, rosnou a voz de Moody antes que o patrono desaparecesse. Harry suspirou e se levantou. Acho que te vejo lá, disse ele, acariciando a mão de Ginny uma última vez. Hermione o observou sair e então se virou para Ginny. Ela lançou alguns diagnósticos para confirmar que tudo estava estável e crescendo da maneira que deveria. Então ela desceu e tirou a faca da gaveta da cozinha antes de ir para a sala de jantar, onde as reuniões da ordem eram realizadas. Remus e Tonks já estavam lá e sorriram para Hermione quando ela entrou e encontrou seu lugar. Bill entrou alguns minutos depois. Ele e Fleur alternavam a frequência às reuniões para que um deles estivesse sempre monitorando a prisão. Charlie o seguiu, ainda parecendo tão pálido quanto estava quando Hermione anunciou que Ginny ficaria bem. Neville entrou em seguida, seguido por Amélia Bones. Então Ron, Harry, Kingsley Shacklebolt e Alastor Moody entraram atrás deles. Era menos de um quarto da ordem atual. Apenas alguns membros foram informados sobre as Horcruxes. A ordem aprendeu por meio de experiências difíceis o perigo de deixar muitos saberem demais quando seu oponente era um legilimens talentoso. Molly e Minerva raramente compareciam a qualquer reunião, embora tecnicamente ainda estivessem em um nível de inteligência alto o suficiente para receber todas as informações. Severus só participava de reuniões de alto nível agendadas com avisos mais avançados. Harry, Ron, gostaríamos de um relatório completo sobre sua caça às Horcrux. Kingsley disse sem qualquer preâmbulo. Não há nada a relatar, disse Harry categoricamente. Fomos até a Albânia e não encontramos nada. Não vimos ninguém ou tivemos qualquer problema até que Lucius apareceu. Como Lucius encontrou você? Moody perguntou, seus olhos revirando Harry e Ron lentamente. Não sei, disse Harry. Tínhamos acabado de começar a montar acampamento. As proteções não estavam ativadas, mas estávamos lá há menos de 15 minutos. Onde você estava? Em algum lugar na França ou na Bélgica, eu acho. Alguma floresta. Estávamos planejando aparatar de volta amanhã. Houve vários segundos de silêncio. Você tem mais alguma coisa a relatar? Kingsley perguntou. Harry e Ron se entreolharam e balançaram a cabeça. As expressões de todos se endureceram em desapontamento. Hermione respirou fundo e se preparou. Havia uma chance de que ela estivesse apenas sendo pessimista. Mas dado seu histórico em reuniões da Ordem, ela não estava se sentindo particularmente esperançosa sobre a reação ao que iria anunciar. Eu tenho algo para relatar. Ela quietamente disse.